noches. @BeyondTheCavePDC. Repita. @BeyondTheCavePDC na velocidade Magali. Ninguém esperava por essa. Eu nem perguntar, já foi. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. A velocidade Magali. Cara, muito bom. Já começou bem a parada. Afinal, hoje, como sempre, um dia o quê? Dia de gala. Especial, maravilhoso, um amigo querido aí pra gente ter uma conversa de um assunto que a gente gosta, que Goste. pô, é atual do momento e pode derivar para um papo maravilhoso. Mas, como o Caio já se adiantou, e antes de eu apresentá-lo devidamente, que mais, além do @BeyondTheCavePDC, temos que fazer? Apoia-se, né? Apoia-se, né? Na velocidade Magali, Apoia-se nós. apoia.se/Beyond. Ganha a camiseta, ganha o link pra seguir a gente ao vivo aqui, grupo de discussão. É isso aí, cara. A galera tá vendo ao vivo aí, ó. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Cada vez mais perguntas durante o programa. Isso, tá. Aí tá tendo discussão boa, tá vendo? Essa semana ali, o bicho tá pegando ali, né? O grupo tá agitado. O grupo tá agitado. Além disso, nós temos essas camisetas maravilhosas. Tem uma aqui, tem mais uma que está no site, que é a do estoicismo, platonismo, etc. No viesbr.com. Então, quem se interessar, entra lá. Que tem a nossa abinha ali, vai encontrar essa camisa maravilhosa. Maravilhosa. Quem temos aqui hoje, Camara? Nosso querido Rafael Lacórdia. Já é meu amigo há um tempo, a gente serviu o exército junto, né? Foi. Belo ano, viu, Magalzinho? Ah, garoto, 2009, coisa linda, 2009. hein? Sensacional. Firmes. Hein? Guaraná com rolha, né? Os caras falam. A gente tem essa carinha jovem, mas a gente já não é tão menino mais, viu? Vou te falar que... Você recebeu um salário. O soldo era em cruzeiro, Caio. Não ganhava bem, mas a gente se divertia, viu, meu amigo? E o Rafael é paulistano aqui, São Paulo. Médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, nosso segundo convidado aí da Medicina USP, né? O Wilson veio aí antes, É verdade, né? é o Wilson. Lá de canabidiol. Foi atleta do handball e secretário da pré e da intermédio no ano aí dele da Atlética. Em tempos de intermédio, né? Tá na hora, estamos, agora tá rolando. Tá rolando, né? Os caras estão lá, rolando. nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Acabou, né? Acabou. Fizemos nosso papel. Bem feito. Eu fui ser um médico tenente do Exército Brasileiro em 2009, como eu acabei de falar. Ginecologista e obstetra, especialista de videolaparoscopia também na Faculdade de Medicina da USP, subespecialista em reprodução humana. Atualmente, hoje ele atua na Clínica Huntington aqui em São Paulo, certo? Isso aí, Rediones. Meu amigo, seja muito bem-vindo e cara, muito obrigado. De verdade. A gente fez uma brincadeira aqui quando eu cheguei, mas é verdade, cara, tô muito honrado de estar aqui, tá? Que isso, pô. E eu não tô brincando não, cara, vocês têm uma gama de convidados incrível, assim, e tá aqui realmente é um orgulho mesmo, tá? Pra quem acompanha, pra quem vê, obrigado de verdade. O orgulho é nosso, cara. A gente tem bons amigos, né, cara? Os caras vêm aqui, fica com dó da gente. Mas é legal. Eu já tinha vindo aqui 2 vezes, até tá acontecendo os meninos, pra assistir, então tá aqui como convidado Você merece, meu amigo. Você é um cara sensacional. Quem não conhece o Rafael Lacórdia, vou te falar que tá perdendo um dos melhores amigos que eu tenho aí. É muito fácil gostar dele. Mas a gente não tá aqui pra fazer carinho, não. Aqui é paulada. Aqui é paulada. E a gente vai começar como a gente começa sempre, certo? Eu sei que você acompanha de vez em quando, então você sabe qual que é aquela pergunta maravilhosa de começo que a gente faz pra todo mundo. O que é uma vida boa, meu? O que é uma vida boa? Regiones, vou te falar que eu pensei nisso, tá? Como eu já sabia da pergunta, claro. E cara, uma coisa que se for pensar é uma pergunta simples, né? Mas acho que a definição de uma vida boa é... Claro que ela muda muito de um pro outro, mas, cara, eu fiquei pensando muito e acho que, assim, nada pra mim diferente do que poder... Você conseguir fazer as coisas que você quer, que você gosta, pra mim, te leva a uma vida boa, tá? Então, cara, tá aqui com vocês me faz ter uma vida boa. Acordar de manhã e ir pra um trabalho que eu escolhi ter esse trabalho, eu acho que é fundamental, me deixa numa vida boa. Cara, ter um final de semana com a minha família, com meus amigos, me deixa numa vida boa. Então, acho que assim, nada fora do comum. Acho que, cara, poder ter o seu dia a dia, olhar pro lado e ver que você conquistou as coisas que você quer.
sem luxo, sem nada. A questão não é nem dinheiro, é estar em lugares que você quer, com pessoas que você quer, vivendo momentos que você escolheu. Acho que isso, para mim, define uma vida boa, entendeu? Entendi muito bem. Me fala uma coisa, você acha que você, hoje, no estágio que você está da sua vida, você vive uma vida boa, assim? Comparativamente, assim, se a gente for pensar, eu te conheci em 2009, Sim. já são aí 13 anos, né? E a vida muda muito, né? A gente sempre fala que essa fase dos 30 aos 40 anos, ela é uma fase de ação, né? Que você tem que fazer as coisas acontecerem, você precisa que as coisas aconteçam para que você sinta bem. Sim. E talvez viva essa vida boa aí. Sim. O que você acha que mudou? Você acha que você vive uma vida boa? Eu acho que eu vivo uma vida boa, sim. Eu acho que é isso que você falou. Acho que a gente está em constante crescimento, né? Eu acho que é importante definir as coisas que a gente vê como objetivos principais, ter uma ideia clara de onde a gente está nesse momento e o que a gente almeja para frente. Eu acho que a vida tá boa. Claro que a grama do vizinho muitas vezes é sempre mais verde que a nossa, então é comum você olhar pro lado e, talvez... Mas eu acho que, cara, pro hoje eu tô bem feliz, assim, sabe? Eu acho que, de novo, voltando a isso, dentro desse ambiente, família, amigos e trabalho, cara, as coisas estão caminhando bem, sabe? Então... O que você falou foi liberdade antes que tardia, né? Mas liberdade, né? Ter a liberdade. A sua vida hoje é mais livre do que em 2009, quando vocês se conheceram? Bem mais livre. Eu acho que, na verdade, o que traz a liberdade, isso, assim, quem faz esse lado de planejamento financeiro e se programa e tem essa visão, acho que tem... E eu escuto muito de um cara que eu sigo, ele fala, liberdade, o dinheiro te traz liberdade, na verdade, né? Não que eu tenha muito dinheiro, ou muito ou pouco, mas a questão é, eu tenho dinheiro para sair com o Regione, sentar num bar e tomar uma cerveja com ele sem me preocupar. Eu consigo pegar um final de semana com os amigos e ir para uma praia. Acho que isso te dá a liberdade pessoal de fazer suas decisões, entendeu? Sim. Acho que tem um recurso, por mais paradoxal que possa parecer, o recurso inesgotável é dinheiro. O recurso esgotável é tempo. Exato. E aí eu acho engraçado que você falou isso, exato. porque onde pega, né? Por isso que o Caio pegou liberdade nesse sentido, né? Sim. E é fantástico, porque não é a prosperidade ou o sucesso na medida da abundância, mas na medida da abundância de tempo. Exato. Né? Não de recurso. E eu acho que, na verdade, isso fica cada vez mais escasso mesmo, né, Camarão? Acho que o grande problema nosso hoje em dia é tempo. Exato. A gente, na área médica, costuma ter um problema sério com o tempo. O Regis, que fez também, que nem eu, ginecologia e obstetrícia. Quem está na obstetrícia, às vezes, tem um problema de tempo. Até porque o seu tempo é em função da tua paciente, de quando que você vai ter um parto, alguma coisa assim. Você acaba privando algumas coisas do seu dia a dia porque você sabe que isso pode acontecer. Então, muitas vezes, a liberdade não chega tão fácil, né, Caião? Acho que esse é o lado, pra gente, importante. Você entra num mercado de trabalho, você entra no teu dia a dia. E aí, acho que o dia a dia demanda cada vez mais. E acho que, assim, para médico, o final de semana acaba sendo um dia normal, muitas vezes, né? A gente tem muito esse problema. E é importante você ter o seu tempo livre para, de novo, livre. Né? Poder aproveitar, você diz, né? E tem uns camaradas que a gente gosta aí, e um tal de Cícero falava isso, né? Que uma vez satisfeitas as suas necessidades, né? Então, assim, é tudo que... A necessidade ele via como necessidade financeira, econômica, aqui a gente carinhosamente brinca que é a mesa das crianças, né? Se você não paga as suas contas, você deve sentar na mesa das crianças, né? Mas Cícero, com muita mais eloquência, né? Dizia que uma vez satisfeitas as suas necessidades, só te... sobrava a dignidade de buscar uma vida examinada, né, que é o que ele chamava, que era a busca da sabedoria, né? Então, você ter tempo livre, né, dentro dessa chave que a gente está comentando, né, de você criar as condições para que você tenha esta liberdade para fazer o que você quiser, né? Ou estar perto da tua família, ou fazer coisas que você gosta, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, acho que é por aí, né? Você pegou... Você vê, o tema de vida examinada é uma recorrência no mundo antigo. Sim. E a gente acha que eles não faziam nada. Eles tinham... Pegar Sócrates, né, que falava que uma vida examinada não vale a pena ser vivida. Porque se você for só trabalhar e viver com uma abelha operária,
e você não refletir sobre o que você está fazendo, do que valeu. Exato. Você precisa voltar para si mesmo, né? Se debruçar sobre si mesmo e refletir no que você quer na sua vida. Porque nessa década dos 30 aí, que a gente está tentando se estabelecer como profissional, você não tem tempo para examinar a sua vida. Você está correndo atrás de tudo que passa na sua frente. E precisa de uma certa idade para fazer isso. Sim. E, cara, outra coisa que também me chamou a atenção, né? Que engraçado, né? Muita gente que vem aqui, a gente sempre acha um traço epicurista, né? Né? De querer, você vê, aproveitar os exemplos, aproveitar o final de semana e tomar uma breja com Regiones, tá envolvido com a família e com os amigos, né? São exemplos do que para ele é uma vida boa, né? Então tem esse lado também epicurista do prazer e do amigo em si, né, cara? Sim. E sabe de uma outra coisa que a gente para refletir pouco, e teria que ser um aspecto razoavelmente central da medicina, que é como é que você vai prezar pela vida alheia se você não der valor na sua? Você está ajudando quem e o que para quê, se você não entende aquilo? Você tem que olhar para você primeiro, exato. Né? Se cuidar, acho que sim. Exato. Acho que o médico cura-te a ti mesmo. Eu não lembro quem falou isso, mas é exatamente nesse sentido. Total. É um tom a menos da escala apolínea, vamos dizer assim, da geração anterior, né? Talvez a gente pense seja um jeito de entender isso, né? Essa vocação apolínea que o médico tem de sublimação, né? Sim. Então, assim, aquele médico visto como sacerdote, né? De você dedicar, cara, isso tá completamente fora de moda nos médicos nos dias de hoje, né? Eu acho que, na verdade, acho que na população brasileira, não sei fora, mas acho que ainda tem uma visão meio de que o médico, primeiro, ele tá o tempo inteiro, 24 horas por dia sendo médico, o que é um problema. A gente é uma profissão, né? Você tem direito à sua folga, você tem direito a pensar em futebol, em qualquer outra coisa que não medicina. Mas eu acho que o brasileiro ainda tem essa visão de que o médico tem que estar disponível o tempo inteiro, ele é médico o tempo inteiro. E acho que às vezes acho estranho um médico estar num jogo de futebol, estar sentado num churrasco com os amigos. Acho que é estranho, acho que ainda essa visão do médico como uma pessoa comum, acho que ainda é estranho para algumas pessoas, né? Eu tenho essa visão, assim, de que talvez você vá ser mal visto porque você está num ambiente social. Eu acho que você está tão... Fala. Há uma geração atrás, meu pai é ginecologista, por coincidência, e há uma geração atrás ele passou a vida inteira vestido de branco. Quer dizer, você já colocava esse ser como algo diferente na própria vestimenta. E ele fazia parte desse sacerdócio, tal qual o padre usa preto, o médico usava branco. Quer dizer, você já separava. Não existe mais nesse sentido. Está demodé, como o Caio César apontou aí. Fora de moda, né, cara? É isso. E ainda mais para obstetra, né, cara? Esse é o que menos tem tempo, teoricamente, né? Acho que uma das vantagens da sub-área que eu escolhi, acho que é essa. Na verdade, eu tenho a opção de não ser um obstetra mais. Ainda faço, gosto. Mas acho que ao longo do tempo, acho que até por uma questão de qualidade de vida mesmo, de você ter energia para levantar 3 da manhã para ir fazer um parto, talvez um dia eu não tenha mais essa energia, entendeu? E eu acho muito complicado. Quem tem esse dom da obstetrícia, tem muita gente que é parteiro monstro, muito bom, mas um dia acho que a conta chega, né? É bem complicado mesmo. E assim, eu sei que seu pai é ginecologista obstetra também, assim como o pai do Camara aqui, mas eu entendo que você teve uma baita influência em casa, né? Com pai médico e tudo, e isso com certeza te deriva a escolher, a gente vê entre os nossos pares, quantos não tem família médica, o Caio não, né? É um exemplo que não, mas tem muitos que tem, mas... Então, qual foi o ethos para ir para a reprodução? Que é uma coisa bem específica e que, digamos que é uma especialidade que surgiu mesmo com força nos últimos 20 anos. No Brasil, talvez um pouco menos. Né? Por que você... Qual que foi? Já levando para o lado do que a gente vai falar, o que te motivou, velho? Qual que é o teu ethos? Cara, eu vou te falar que a história da reprodução foi muito sem querer na minha vida, tá? Eu tenho um amigo que, na verdade, irmão de um amigo meu de colégio, que foi meu veterano na faculdade. O irmão dele, que era da minha sala do colégio, foi fazer administração, outras histórias. E o irmão dele mais velho foi meu veterano, entre ele era 6º ano. Jogava handball também, então a gente tinha um contato maior, eu já conheci ele da época da infância. E foi fazer gineco-obstetrícia também. Então, além de ser meu veterano na faculdade, ele era meu R+, muito mais na minha área. E, cara, eu lembro até hoje, eu estava no final do R2, e aí ele me ligou, para conversar e tal.
E ele trabalhava numa clínica de reprodução e eles estavam querendo abrir um programa de estágio. E aí me ligou para saber se eu queria fazer estágio em reprodução. E no HC, a gente tinha um estágio de reprodução só no R3. E eram 3 semanas só. E pela minha grade ia ser minhas últimas 3 semanas da residência. Então eu ia ver reprodução, ter contato mesmo, nas últimas 3 semanas da residência inteira. E aí quando ele me chamou para fazer o estágio, eu falei, cara, quero. Vou lá, vou conhecer, vou ver como é que é. A gente tem pouco contato, é uma área que me interessava, mas não tinha ainda dado estalo. E na residência, nessa época do R2, eu ainda realmente não tinha decidido para onde eu ia, né? E aí eu fui lá, conversei com eles, tal, o papo foi bom. Falou, bora, vamos começar. Só que eu falei, olha, a gente tem um problema sério aqui, eu não tenho tempo. R2 de joba? Do 2 pro 3. E mesmo o 3 lá no HC era uma coisa... Do plantão lá no Bosque, porra. Plantão no Bosque pra caralho. Cacete, fudendo no Bosque lá, malandro. Tava fudido. Então assim... E quando a gente tirou o outro da mina de 16, você que tava comigo? Eu tava. Vixe Maria, pode crer. Bom, vai lá. A gente passou por poucas e boas nesse Bosque aí, cara. 5 anos de Bosque, cara. Eu fiquei lá. Foi, nossa, pesado. Você saiu, eu fiquei depois. Azar o seu. E aí, cara, na verdade, o grande problema nesse ponto era a falta de tempo. E aí eu conversei com eles e falei, não, eu consigo fazer 20 horas de estágio, mais 60 na residência, no horário comercial, impossível. Só se eu vier aqui da meia-noite às 5. E não dava, né? Então, cara, a gente meio que postergou esse início pro final do R3. E aí, quando terminou o R3, eu liguei pra eles, e aí, tá de pé. E aí comecei a passar lá. E aí foi o primeiro contato com reprodução de verdade, né? Atendendo o paciente, vendo os casos, toda a parte de procedimentos técnicos, ultrassom, coleta de óvulo, transferência de embrião, tudo isso, vida no laboratório, como é que funcionava essa parte por trás da medicina, porque, para quem não sabe, o médico atua na parte de coleta de óvulo, ele coloca o embrião dentro do útero, mas a parte laboratorial, quem toca são os embriologistas, né? Geralmente biomédicos ou biólogos, que tocam esse lado. E também conhecer um pouco desse desenvolvimento, como é que é feita essa parte técnica, é bacana. E aí, cara, quando eu comecei a passar lá, eu falei, putz, achei, sabe? Foi uma coisa rápida a partir do momento que eu tive contato, foi muito rápido. Mas, assim, o contato veio de um convite que eu não esperava, né? E era uma clínica privada? Era privada. Você acha que, assim, isso dependendo da especialidade, às vezes isso muda, né? Sim. Mas na tua área, por exemplo, hoje, um cara que vai fazer um fellow ou uma especialização num serviço privado, ele tem muita diferença em termos de formação. Não estou dizendo em termos de capacidade, resultado ou professores. Eu estou falando de acesso a novas tecnologias e formação de um profissional mais abrangente do que num serviço público. Eu acho que são formações diferentes, tá? Porque eu acho que no público você vai ter uma liberdade de tratamento. A paciente que está lá, ela sabe que ela, por exemplo, no HC, ela sabe que ela está passando com médicos já especialistas e com pessoas que estão fazendo uma especialização. Então ela está ali, ela sabe que ela vai ser atendida pelo professor e pelo aluno, né? Então, assim, digamos, o acordo dela, eu estou aqui num serviço público e, ao mesmo tempo, eu estou ajudando para que as pessoas aprendam sobre a área. Então, tem esse lado de troca. Você tem uma liberdade maior de falar sobre isso, a paciente sabe que você está lá aprendendo. Então, assim, você tem uma facilidade de tentar, acertar, errar. Você tem essa que faz parte do aprendizado, né? Então, tem esse lado. Então, e o lado mais acadêmico, né? Então, discussões científicas um pouco mais intensas, você tem um programa um curso programático uma troca científica de aprendizado teórico muito mais intenso do que você tem. Porque, na verdade, no serviço particular, alguns lugares, isso... Eu fui para a reprodução 2013, né? Vou fazer aí 9, 10 anos. Então, naquela época, tinham menos serviços particulares já voltados para esse lado de especialização em reprodução. Hoje em dia, você encontra mais fácil. Na época eram 2, 3 serviços públicos. O Ideia Fértil lá do ABC, que vocês vieram de lá. É um serviço gigante. Não, é gigante. Tanto que você falou, cara, a gente, na residência lá no ABC, que eu fiz ABC, né? Na ginecologia obstetrícia, a gente já tinha reprodução humana 1 mês no R2 e 1 mês no R3. Sim, muito mais intenso do que eu tinha, por exemplo. 2 meses em reprodução humana, cara, de tão grande que é a estruturado. Não, para vocês terem, começou a estruturar. Para vocês terem ideia da dificuldade do serviço público,
Quando eu passei no meu estágio das 3 semanas, das tais 3 semanas... Pausa tudo, brinde. Obrigado. Agora sim. Viva. Vamos lá. Europa chegou. Porra. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha falta de medicação, né? A medicação da reprodução é muito cara, né? Quem está passando por isso ou já passou ou vai passar, já saiba. Medicação ainda é um ponto muito caro da reprodução. E aí a gente estava no HC com falta de remédio, então os pacientes iam para lá para começar tratamento. Infelizmente volta mês que vem porque a gente está sem medicação. Eu vi muito isso. E aí talvez no Ideia Fértil não tenha tanto, porque tem um lado de clínica particular / pública, eles têm um acordo que é bem legal, por isso, porque se ajuda a manter o público com o particular, e eu acho que o serviço roda muito melhor. Sim. E no serviço particular você tem zero isso, né? O paciente compra o remédio, acabou, o tratamento vai acontecer. Então acho que o lado particular, o que me trouxe de benefício, foi o lado de muito tratamento rolando. Você lida com a paciente que está pagando o tratamento e ela quer um atendimento você é mais diferenciado. Preciso, né? Mais acurado, né? Nos seus resultados. Exatamente. Você não pode errar, né? Isso obviamente deveria ser auto na medicina, mas a gente sabe que nesse estágio de aprendizado pode acontecer e você tem alguém para te ajudar e com relação a isso. E aí a dificuldade, na verdade, no serviço particular é você começar a pôr a mão. Então eu fiquei muito tempo como observador, porque eu tinha que ver como é que era uma consulta de reprodução, como é que era o trato. São casais que demandam muito acolhimento, né? Óbvio que em toda medicina você precisa disso, mas é um casal que chega fragilizado, especialmente né? frágil. Numa situação ali que está há anos já tentando, você está lidando com o sonho de casais, e aí você percebe o quanto isso é importante, quanto a gestação, o ter um filho para aquele casal é importante para a vida deles. Então você tem que ter esse lado de acolhimento, você tem que entender como é que você lida numa consulta dessa. Claro, aí chega a parte técnica de ver o casal, ver qual que é o motivo da infertilidade, né? Entender em que lado você vai, que tratamento você vai propor. Chega a parte técnica, que também num serviço particular é mais complicado para pôr a mão, por exemplo. Coleta de óvulo, a paciente está anestesiada, então você consegue conversar e ali aprender com alguém do seu lado, mais tranquilo. Transferência de embrião, a paciente está acordada, entendeu? Você não pode... Aqui tá bom. Agora, chegou. Tá no endométrio. Exato. Solta. Então, assim, é um treinamento fora... Que pariu. Puta que pariu. Pensou, a paciente Embrião caiu fora. Já era, esquece. Isso aí já foi. É pesada. Assim, isso não pode acontecer jamais, entendeu? Às vezes ela só tem um embrião. Você não pode errar. Só tem um. Acabou. Preciso... Ai, fudeu. Aquele olhar assim, né? Então, assim, no particular, até você começar a pôr a mão, realmente demora mais. Claro. Olhar muito, assim. E aí você começa com supervisão e tudo mais. Pessoas que até hoje eu tenho contato, adoro, que me ajudaram muito. E a minha história na reprodução começou desse jeito, né? Então, a diferença de quem fez essa especialização no serviço público é realmente o lado teórico muito mais intenso, mas que no longo prazo tende a equalizar as duas coisas, né? O cara que total. Teve essa falta de acesso à tecnologia, né? Ou a medicamento, ou novos tratamentos, provavelmente ele termina a formação e na sua prática privada ele corre atrás. Exato, é isso. E por outro lado, o cara também que tem isso, ele vai pondo a mão e tem a sua curva de aprendizado feita do mesmo jeito. Exato. É o que você falou. É uma corrida que começam em pontos distintos, mas em algum momento eles se encontram. E eu concordo, é isso. No particular, você tem acesso às tecnologias, novos tratamentos e equipamentos muito mais cedo, muito mais rápido. Algumas coisas que vão demorar muito para chegar no público, talvez nem cheguem. Então, você consegue, digamos, se atualizar muito mais rápido e ter contato com coisas novas muito mais rápido. Então, acho que é isso. Acho que a corrida começa em pontos distintos, mas em algum momento, tanto você que está no particular estuda por conta, vê a parte técnica e teórica por fora, e a prática você tem muito mais contato com coisas mais rápido. A parte pública tem, por exemplo, esse problema. Às vezes o aluno estava lá e não tinha tratamento para tocar, não tinha ninguém para ver, porque não tinha remédio para fazer, entendeu? Então, você divide os tratamentos com 6, 7 pessoas. E você até escolhe, você vai até para um lado que você vai ter que fazer uma escolha, por exemplo, de idade, por ver uma taxa de sucesso maior. Total. Porque o limite o recurso é limitado. Então lá no HC, o limite de idade para casais era 38 anos. Tá vendo, então? E a fila era de 3 anos, ou seja, você tinha que entrar na fila antes dos 35. Senão, esquece. E eu acho que deve ser difícil mesmo conduzir isso de forma no sistema público, porque o direito reprodutivo não é propriamente uma doença. Então esse é um ponto complicado, viu, Camarão? Porque assim,
tem CID de infertilidade. Não há dúvida. E aí você chega como uma doença, mas ao mesmo tempo não é uma doença que é incapacitante ou letal ou com risco pro casal, né? Você concorda? Isso. Por isso que eu imagino que para o sistema público é difícil dar segmento. Exato. Isso, é isso, exatamente isso que eu estou querendo dizer. Falta cateterismo para os pacientes que precisam disso porque estão claudicando uma artéria. Então, nesse contexto público, a gente entende, difícil, né? A gente entende a falta de recurso para isso, claro. Mas aí você entra numa outra seara, né? Você cria uma doença psiquiátrica, mental. Os casais sofrem. Tem casais que separam, sabe aquela coisa? É complicado. Você não é uma doença, talvez, física, mas é uma doença mental que você vai criar ali um problema que também é importante. Sem dúvida. Eu tenho sempre uma questão, aproveitando o momento para te perguntar, porque eu sei que a infertilidade, sem sombra de dúvida, nesses casais, vai causar uma doença psíquica. Agora, o inverso também me parece verdadeiro, que uma doença psíquica também pode causar infertilidade. No sentido de que a mulher acaba não engravidando porque ela já tem uma condição psíquica complicada. Tanto que é aquela grande brincadeira que o casal que viaja por muito tempo. O famoso engravidou nas férias. Engravidou nas férias. É isso. Relaxar, não deixa fluir. Isso, segundo gêmeos. Fez reprodução assistida no primeiro, o segundo veio gêmeos. Né? Agora, né? Exato. E como é que, na prática clínica, pegando um contexto mais pragmático, como é que você vê essa relação de doença psíquica e doença reprodutiva, ou infertilidade, melhor dizendo? Rola mesmo isso aí? É uma coisa epistemológica mesmo, né? Porque a gente tem a impressão que é assim mesmo. É engraçado, né? Cara, porque o que rola muito tem isso, né? De alguns casais tem uma infertilidade leve, algum quadro muito sutil, talvez. Esse lado psíquico acho que funciona muito. Na verdade, assim, se for pegar hipófise, hipotálamo, glândulas que ficam dentro do cérebro, tem essa comunicação de receptores e tudo mais. Então tem esse lado que possivelmente alterações mentais podem causar alteração nesse lado ciclo verdadeiramente. Acho que tem essa questão psicológica de pressão dos casais. Isso, de alguma maneira, cara, prejudica. Eu acho que traz realmente um lado de infertilidade. Esse lado das férias é muito real, cara. Eu acho curioso. E sabe uma outra história que acontece muito? Casais que já fizeram uma fertilização, anos tentando, fizeram o primeiro filho, FIV, cara, 2 anos depois te liga, eu tô grávida. Veio na segunda. Achei que nunca ia engravidar natural. Pode ser que seja alguma infertilidade mecânica da mulher, alguma trompa um pouco mais aderida que durante a gravidez soltou, uma endometriose que durante a gravidez deu aquela... progesteronizada. Exato. Então, assim, pode ser que alguma coisa na gravidez tenha realmente tratado aquele casal, mas pode ser que já tivemos nosso primeiro filho, agora tá tranquilo. Eu fiz gineco, não fiz reprodução, né? Eu fui fazer onco lá, mas eu lembro que tinha aqueles 20% de isca, infertilidade sem causa aparente. Exato. É isso que eu ia perguntar agora. Que você não tá tudo normal, é tá isso? Tudo normal. É 20% a taxa? Mas na minha época era 20, eu não sei se continua, se mudou. 15 a 20. 1 a cada 5? 1 a cada 5. E aí você tem fator masculino normal, fator feminino, todas as etapas do fator feminino, tudo bonitinho e nem engravida, nego. Eu acho que nesse ponto tem esse lado, talvez, cabeça, tá? E é o que eu falo, talvez tenha alguma coisa ali alterada que os exames atuais não detectem também. Sim. Pode ser que tenha alguma coisa ali que a gente não consegue ainda saber o que é, e eu falo até, talvez vocês daqui 5 anos voltassem aqui, a gente já saber exatamente qual que é o problema. Hoje a gente não tem tecnologia para isso, talvez. Eu acho engraçado que mulher é um negócio tão complexo. Somos 4 homens aqui, 2 ginecologistas, estamos falando com alguma tecnicalidade aqui, que existe a questão contrária, que é a pseudociese. Isso eu acho curioso. Quer dizer, ou você tá lá e não consegue engravidar, porque coisa você engravida e também é só psicológico. É uma coisa bizarra. Tem um espectro, né? Tem o antagonista. O antagonista é a pseudociese, é o outro lado. Que doideira, né? É coisa maluca. A cabeça realmente é um motor do corpo, é um negócio que é um absurdo. Total. E sabe o que, pensando em cabeça aí, e já trazendo os estoicos, essa questão de você fazer um ciclo de reprodução assistida, você tem que ter muito controle sobre um resultado negativo. Muito. Porque isso não é garantia de nada. Zero. E se você não tiver, vai te levar para frustração. Aliás, a garantia é da infertilidade. Você está correndo atrás do prejuízo. Exato. No sentido, né, Provera? A gente tem o trabalho psicológico na clínica é absurdo, assim, porque você tem que deixar claro pro casal, ao mesmo tempo que você tem que puxar para cima, você tem que deixar eles animados para entrar num tratamento com esperança de que a coisa aconteça, mas ao mesmo tempo ler bem qual que é a chance real daquele casal, porque tem alguns casais que entram numa condição muito difícil,
que com certeza o negativo é muito mais provável e possível do que um positivo. Então, alinhar a expectativa, é o que a gente fala assim, é muito importante. Tem casais que estacionam o carro na clínica para a primeira consulta e na cabeça deles vão sair grávidos e acabou, entendeu? Já uma relação de consumo. Como se você estivesse no supermercado, vou lá, vou escolher o que eu quero, eu sair, acabou. Então, assim, trazer para o chão, pé no chão, para entender que, infelizmente, não é assim. A gente lida ali, se você for pegar melhor do cenário, 65%, 70% de taxa de sucesso. Pô, mas já é muito, né? Tem gente que fala que é pouco e eu falo, cara, você tá pensando em casar. Eu lembro que era 35-40 antes ali, cara. Era 35-40. Isso, tô falando topo, né? Ah, sim. Serviço de linha. Só que assim, você tem que pensar que casais estão tentando sem conseguir, eles estão beirando os zeros, concorda? Sim. Então você sai de um 0 para um 60. Pô, tá voando. Isso 60 por tentativa. Eu tava com o meu chefe ontem, a gente tava sentado conversando com o casal, justamente falando sobre isso. Ele falou, pensa que uma tentativa é 60, na próxima mais 60, mais 60. É que nem jogar o dado. Cassino, mas isso aí. Se você for pensar nessas tentativas, tudo bem. Claro que é frustrante tentar 1, 2, 3 vezes. Mas o acumulado te traz uma chance boa de gravidez. Então, não tem a menor dúvida. Vamos ver o copo meio cheio muitas vezes, né? Eu sei que é complicado. Mas assim, esse lado psicológico dos casais é muito difícil. Você tem que entender, é bem complicado. É o que a gente falou. Ninguém tá doente, ninguém tem nada, a vida tá seguindo. Eu só quero engravidar, por que eu não consigo? E é assim, a sensação de frustração é difícil. Pra mulher fica muito mais pesado também, porque entra a questão da idade muito mais pesada. Então, óbvio que elas carregam uma culpa maior. E é importante tirar essa culpa delas, né? Quem tá tentando engravidar é o casal. Quem não engravidou é o casal. Então, assim, tirar esse peso dela, porque a gente sabe que... Fica meio estigmatizado. É muito ruim isso, elas cara. pensam isso, né, cara? Muito ruim. Henrique VIII resolveu isso cortando a cabeça das mulheres. Quando chegou na 8ª, assim, ele falou... Porque era isso, a ideia de que era culpa da mulher. Se ele é o monarca e não consegue ter um filho varão, ou um que vai pra frente, a culpa é da mulher. É complicado isso. Exato, muito difícil. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho também uma perspectiva. Eu não tenho dados para dizer, eu sou muito curioso com relação a isso. Eu imagino que, me falaram uma vez, um amigo mais velho falou que a intenção do casamento é ter filhos. Quer dizer, no sentido que se você não for pensar em ter filhos, lógico, pode casar, todo mundo pode fazer o que quiser, mas primordialmente, falando assim de uma forma mais idealística, o casamento tem o intuito de você perpetuar a espécie, né? É esse sentido. Entra até um lado meio religioso nisso, né? Exato, são muitos os aspectos nesse sentido. Minha pergunta para você é, os casais que realmente, esses 40% de falha, ou 30% de falha, esses casais, eles têm uma chance maior de romperem? Eles continuam juntos? Eu não sei se você tem esse follow-up ou tem esse dado. Como é que funciona isso, aqueles que não funcionam? Camarão, o número eu não tenho, tá, pra te falar. E é assim, o que a gente percebe é que a maioria fica junto mesmo. Acho que, graças a Deus, acho que eles percebem que, assim, é um problema deles juntos e a grande maioria segue firme. Legal. Tem alguns casais que, talvez assim, por pressão do homem na mulher, eles topam fazer, ou da mulher no homem topa fazer, e acho que às vezes o negativo é meio que uma espécie de fuga. Ó, a gente tentou, não deu certo, você quer muito, eu quero mais ou menos, vamos cada um seguir pro seu lado e tá tudo bem. Mas isso é mais raro, graças a Deus. O que eu percebo muito é casais tentando muito. E aí a gente chega daí num outro ponto, dependendo, obviamente, do tipo de infertilidade, qual que é a causa, o que está acontecendo. O que a gente tem hoje muito é banco de sêmen, banco de óvulo. Entendeu? Então, às vezes, o problema é um óvulo que não tem mais chance ou um sêmen que é muito ruim. E aí, casais que acabam virando assim, essa página, vão para um outro tratamento e topam e aceitam ovo doação ou um banco de sêmen. Que esse é um outro lado também muito delicado. Vamos chegar lá, mas vamos chegar lá. Mas assim, no geral, os casais se mantêm, tá? Legal. Isso realmente que deixa a gente mais tranquilo de que eles compraram essa briga juntos e estão levando até o final, sabe? Que bom. Você acha que... Aliás, a pergunta, na verdade, né? Como é que é a questão da adoção por uma pessoa que trabalha com reprodução? E aí, você acha que tem um ponto onde o médico deve falar assim, olha, do ponto de vista técnico aqui, acho que a gente esgotou por um motivo técnico, né? Sim. E eu acho que vocês deveriam considerar a possibilidade de adoção. Isso é confortável para você? O que você acha disso? Cara, para mim e na verdade assim, vamos pensar em causas de infertilidade e por que essa coisa não está acontecendo. Se você esbarrar no problema óvulo,
ou sêmen, a gente volta nisso que eu falei agora, que você tem a chance dessa mulher engravidar, ou usando um óvulo doado ou um sêmen doado para formar um embrião de boa qualidade e ela, com útero funcionante, engravidar. Para a gente chegar nesse ponto de adoção, você tem dois pontos. Ou eles não aceitam ovo doação ou doação de banco de sêmen ou embriodoação, que já é um embrião pronto. Sim. E aí eles preferem adotar uma criança do que pegar um embrião que é totalmente não de genético. De forma mais aleatória, né? Exatamente. E ajudar uma criança que está ali sem uma família, né? Ou um casal que o grande problema é ela gestar. Às vezes ela não tem útero, o útero dela realmente, por qualquer motivo, curetagem, fez qualquer coisa, ou ela perdeu o útero numa gestação anterior, numa esteré, puerperal, qualquer coisa que ela teve, ela não consegue gerar, aí é um casal que ou você vai por uma barriga de aluguel, um útero de substituição, uma barriga solidária, seja lá o nome que você quiser usar, ou ela vai para adoção. Então, se ela não tiver possibilidade de gestar, ou um casal homoafetivo, dois rapazes que querem ter um filho, eles precisam de uma barriga. Isso aumentou, já que você falou isso, porque em 2011 que mudou. Né? Teoricamente, até 2011... Não podia. Não podia, era mulher com consentimento... Mulher com mulher da Jacaré até 2011. Com consentimento do parceiro, né? E depois de 2011 a CFM mudou, e hoje em dia você pode ter, tanto por dois homens, qualquer união homoafetiva, inclusive produção independente. Sim. Você pode, inclusive, independente, escolher para você. Exato. Mudou isso? Já que entrou no assunto aí? Eu atendo muito casais de mulheres, porque é uma situação muito mais fácil, né? Sim. São duas mulheres com uma fonte de óvulo e dois úteros. Exato. Fica muito mais fácil. Você precisa escolher o sêmen. E aí, obviamente, tem as suas particularidades, idade da mulher, isso, aquilo, mas... Ok, você tem um... Em geral, elas já sabem quem que vai gestar ou já? Geralmente elas sabem, e eu até brinco, na verdade, que elas insistem em escolher sempre a mais velha para doar o óvulo e a mais nova. Não tem pode. Um certo pragmatismo. Mas tudo bem. Sim. Aí você conversa, explica, obviamente, taxa de sucesso e tal. Às vezes elas insistem e tá tudo bem. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas pelo menos você deixa claro ali qual que é a chance de cada lado e ok. Para homem é mais difícil, né? Porque você tem duas fontes de espermatozoide, mas você precisa do óvulo, que é até mais tranquilo de conseguir, mas você precisa da barriga. Então, acho que o grande ponto, e por que a gente recebe menos casais de meninos do que de meninas, é porque, para você conseguir uma gestação, o trâmite ali é muito mais pesado, né? No Brasil, que a gente não tem um lado comercial bem estabelecido, na verdade, tem estabelecido que não é comercial, né? Então... todo esse lado... tanto não tem caráter lucrativo ou comercial. Ponto. Não pode ter. Em doação de gameta e embrião, é isso que a gente está falando. E barriga também. É que nem doar sangue. Exato. Não pode ter dinheiro envolvido. Então, assim, pensando por esse lado, você tem uma dificuldade muito maior, né? O que a gente tem de disponível? Então, eles liberam, sem até consentimento do CRM, sem autorização, sem nada, já está liberado, parentes de até 4º grau. E aí... recentemente liberaram, inclusive, doação de gametas para parentes próximos. Então, uma irmã, se quiser doar um óvulo para outra, hoje pode. Tá? Até pouco tempo atrás, a doação de gametas tinha que ser anônima. O cara que engravida a cunhada, opa, tava doando gameta. Não. Boa, Camara. Muito mais barato. Nelson Rodrigues agora. Tô pensando no nosso bem. Eu tô pensando aqui, né, Nelson? Eu acho fantástico os limites do que se define como ética, né? Quer dizer, é complicadíssimo. É complicado porque é arbitrário no nível do bizarro. 100%. Mas você vê muita gente arrogando para si uma ideia de ética enquanto um bem supremo, divino, encarnado, que cabe a eles dizer o que é e o que não é. Por que ela tem que ser anônima obrigatoriamente? Isso é uma bizarrice. Aliás, eu quero alguém que se pudesse escolher, eu da minha família. E posso falar mais? Isso é tão bizarro que é o seguinte. Bizarro. O próprio ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a criança tem direito de saber quem são os pais biológicos. E aí como é que você faz, já que é anônimo, então? E aí? No Brasil, né? E vai gerar um problema total lá na frente depois. E você está tirando o direito de um outro ser humano. Sim. Mais básico que tem. Não, e ao mesmo tempo o doador que quis fazer ajudar alguém e não quer ter o nome dele
digamos, lógico, aberto, ele também se vê nessa situação de, não vou doar, porque a minha intenção não é ter um filho, é ajudar alguém a ter um filho. Não quero assumir essa responsabilidade. Aí você fica naquela situação, é muito complicado. E o contraponto disso, que antes a doação de gameta era proibida entre conhecidos ou parentes, mas a barriga só podia ser de parente. Então, você não pode ter ninguém que não seja parente, mas ao mesmo tempo o óvulo tem que ser de um desconhecido e ficava naquela coisa... Incoerência, né? É medievalismo, é um obscurantismo medieval técnico, tão bizarro, grotesco, enfim... porque... Aí sobe pro burocrata em Brasília e ele que define. Porque, né, os médicos não conseguem chegar num consenso, aí chega alguém e regulamenta. Eu falei uma pergunta. Esse nascedouro, esse vício de origem aí, ele vem do CRM? Vocês sabem me dizer? De onde que vem isso? Não sei se... Pelo que eu li, é CFM. CFM. Sem palavras. E aos poucos está mudando, acho que até pela demanda dos pacientes, entendeu? E só por causa disso. Eles vão sentindo qual que é a demanda. Se fosse pelos burocratas, o CRM permaneceria do mesmo jeito. A percepção é essa, que a coisa vai afrouxando, ou vai mudando, ou vai tomando caminhos diferentes à medida que a demanda aumenta. Fala, ou a gente muda isso aqui, ou a gente vai ficar... Eu acho legal porque não tem a ver com ética, né? Você vê, aí passa a ter a ver com pressão. Pressão verdadeira, Sim. pressão legítima, mas nunca teve a ver com ética. No Sim. sentido de Exato. algo pautado Exato. do ponto de vista platônico. Não tem nada disso. É. Mas eles arrogam para si uma ética maravilhosa. Bastante. Que é a mesma ética que impede a gente de fazer propaganda médica. Exato. Mas você vai nos Estados Unidos, você encontra num menu de restaurante a propaganda do cirurgião plástico. Exato. Então, ou eles são muito antiéticos ou agente ético supremo. Mas Exato. isso é, enfim... Outra Desculpa. coisa que, já que a gente tá metendo pau no CFM... Não, que eu gosto. Gosto. Já que a gente tá metendo pau nos reguladores, eu queria falar uma coisa. Resolução do CFM 2294 de 2021. Anexo 1º, parágrafo 5º. Não pode selecionar... Você não pode... O que tá dizendo, geral? Não pode selecionar sexo ou qualquer característica biológica teoricamente, do embrião. Só que sabe o que tá acontecendo? As pessoas estão indo para os Estados Unidos fazer isso. Então você tá tendo tipo um fluxo de material genético transnacional. É isso. Porque... Biopirataria. E rola isso, não rola? Rola. Na verdade, assim, o que aconteceu? A gente tem o teste genético do embrião, que é ótimo. Na verdade, eu defendo o teste. A gente teve congresso brasileiro agora esse final de semana. E essa discussão sobre fazer ou não o teste genético do embrião é muito discutida, inclusive entre os fertileutas, porque... Bonito isso. Achei animal. Cara, eu gostaria de... O que você sou faz? fertileuta. Sou fertileuta. Tá no mesmo bonito. nível do lenófilo. Tô tentando uma palavra bonita. Fertileuta. Tô me puxando pra cima aqui, né? Bonito demais. E é o seguinte, na verdade, entre nós mesmos tem essa discussão, porque... mas não muda a taxa de gravidez, não muda isso, você tá mexendo no embrião, tá manipulando e tal. Qual que é o resultado dessa biópsia? É alteração cromossômica. Então você faz como se fosse um cariótipo, você sabe se aquele embrião tem 46 cromossomos, se é XXXY, ou se ele tem alguma trissomia, alguma monossomia. E aí, nesse caso, a ideia é, obviamente, descartar o embrião e não transferir o embrião, que tem um risco real de trazer uma alteração. E aí, no laudo, vai vir se é XX ou XY, porque os 46 cromossomos estão incluídos os cromossomos sexuais. E aí tinha realmente casais que buscavam essa biópsia só para ter essa informação. E aí entra essa questão de o que é ético, o que não é. Até onde você tem direito de deixar vários embriões lá guardados que são XY porque você está buscando a sua menina. Ou o contrário, sem nenhum objetivo. Porque uma coisa é, você tem embriões lá porque você já tem uma idade que o teu risco de ter alguma alteração é grande. E aí você faz o teste para descobrir se tem alguma doença ou não. E aí você recebia com o laudo essa informação, masculino ou feminino. E aí eles começaram a questionar, mas tem casal aqui que está fazendo só para escolher sexo. E aí essa questão de escolher também já entra nisso também. Então começou essa briga. E aí também foi uma resolução também recente de que o laboratório não ia mais liberar o sexo. Ia liberar se é um embrião euploide ou aneuploide, o que ele tinha de alteração cromossômica e ponto. Boa. E aí, durante um tempo... E a gente também não recebia, tá? A clínica também não recebia. O laudo que o paciente recebia era o mesmo que eu recebia. Então, é normal, não é? Acabou. Não tinha nenhuma informação sobre isso. E aí, alguns casais começaram a
buscar na clínica. Eu paguei o exame inteiro. Direitos do consumidor agora. Exato. Não, É verdade, isso, é verdade, direitos do consumidor. CDC, Código de Defesa do Consumidor. Justo, eu paguei, por que não veio? Justo. Só que agora mudaram de novo a regra e realmente nem o casal indo atrás, eles liberam mais justamente para travar essa coisa de fazer embriões e deixar embriões lá parados aleatoriamente. Aí entra de novo. É isso. A reprodução tem muito esse lado ético, porque a cada passo que a gente dá, a gente esbarra em alguma coisa. Mas polêmica, é possível entendeu? tecnicamente, para além desse assunto ético que a gente está falando, é possível tecnicamente um casal que fica grávido hoje escolher algum caractere desse secundário? Isso está disponível comercialmente em São Paulo? Não. Não é possível. O que você consegue fazer? Na verdade, você descobre... É isso. Você vai ter lá o embrião euploide ou aneuploide. Tá. E antes você tinha informação do sexo. Tá. O que os casais faziam? Quero ter uma menina. Aí você fala, olha, eu não consigo manipular para que esse embrião seja feminino. Não dá. Não tem técnica para isso, né? Então, o que a gente fazia? Fazia o embrião. Teve 3 embriões. Fez o teste. 3 meninos. Você quer a menina? Quero. Faz mais uma coleta, fora mais embriões. E você deixa os 3 lá parados. Então, você fazia um banco de embrião que você não ia usar. Sim. E aí entrava essa questão. Faz sentido isso? Não faz sentido? Né? Até que ponto você está... Mas não pode ser otimizada a utilização desses embriões que estão parados? Com certeza deve ter muita gente... Você sabe que Então, a mas Mariana deve ter muita Zatz lá no gente HC fala isso, né? Para usar Sim. esses embriões em pesquisa. Sim, a ideia então é essa. Mas aí é uma decisão do casal, porque o embrião é Exato. deles, entendeu? Então, se o casal quiser manter o embrião, obrigado, com eles e vai ser deles e ninguém não vão doar, não fazer nada, é um direito deles, porque o embrião é deles. Tem um pouco mais desse lado pesquisa, tá rolando bastante. Geralmente eles usam embriões aneuploides, que tem alguma alteração, em vez de descartar, eles usam esses embriões para esse lado de pesquisa. Mas você não tem ainda muito como manipular essa decisão. Pelo Então menos essa história de nego escolhendo cor de olho é meio lenda? lenda total. É lenda Por total. enquanto é. O que está acontecendo? Eu quero Tem um uma, filho de deve olho ter uma azul. ilha no Caribe que dá pra você escolher. Não, Brasil, terra Brasil. Nos Estados Unidos. Extremo Ocidente, É não. tranquilo isso nos Estados Unidos. Então nem precisa da ilha do Caribe. Não é isso. só Escolher olho, características impossível você saber. hoje. Não, digo assim, você conseguir escolher fenotipicamente melhor quem vai dar esse embrião pra você, que aqui teoricamente é anônimo. Não, mas aqui acontece. Aqui é anônimo, mas você tem informação de características dos doadores. Espertinhos. Então você tem. Não, você tem. Sabe por Qual quê? que é a O que diferença de você acontece? poder escolher? Se é loiro azul ou Um sexo? você tá escolhendo no gene, o outro você tá no Exato. É que prontuário. primeiro você escolhe no gameta, você não escolhe no embrião. Então, a mulher, o casal, sei lá, a mulher tá na menopausa, não tem mais óvulo, ela quer engravidar. É possível. Aí você vai pra ovodoação. E aí, nesse ponto, você tem a opção de escolher casais, ou, na verdade, o casal escolhe um óvulo de uma doadora que se assemelhe com a receptora. Isso eles fazem bastante. E aí, nesse ponto, você vai escolher cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, altura, tipo de sangue, algumas características você vai escolher. Agora, é o famoso loira do olho azul. Né? Pode ser... O espectro é gigante, entendeu? O que você tem de informação? Você tem direito a uma foto da doadora na infância. Então, no Brasil, você consegue ver uma foto dela na infância. Na infância. Isso. Se não me engano, até 5 anos. Olha só. E aí, Também não. o que a gente faz na clínica? Existe um programa de computador que ele pareia, faz um match, o face match que eles falam. Nossa, que legal. Eu não sabia disso. Aí você pega uma foto atual da doadora e da receptora e pareia e vê quantos % tem de semelhança entre uma e outra. A receptora não vai saber a foto, não vai saber nada. A gente vai falar, você tem um match aí de 79%. E aí ela decide, gostei, quero. E aí começa o processo. Ou não, quero outra. E aí ela continua na espera até que a gente consiga encontrar alguém que seja mais compatível, que bateu o santo e eu quero esse. E a galera procura mais característica física ou outro tipo de característica também? Existe algum tipo de... Porque mais física, na verdade, assim, eles têm essa preocupação de antecedente de saúde da doadora, de família. Isso é legal, eu acho que é legal ter também. Justíssimo. A gente já, das doadoras, a gente faz uma seleção também de quem tem ou não, quem é elegível para ser doador ou não. Então não é todo mundo que chega lá quer doar que consegue, tem essa seleção. E as que estão na seleção são previamente filtradas. Né? Eu acho engraçado, porque vamos pegar o estereótipo da loira de olho azul de 1,80. A Barbie. A Barbie. É isso. Então, você pode, numa seleção, falar, eu quero
que seja parecida com a Barbie. O que não quer dizer que você na CNTP, no Senado Nobel, conseguisse pegar a Barbie. Exato. Sim. Então já é uma seleção muito artificial. Total. Você nunca conseguiria pegar a Barbie na balada, mas você consegue o gameta da Barbie. Então já é... Dá uma driblada. Do ponto de vista evolucionário, você já está dando uma pedalada no sistema Homérica. Assim. Darwin tá se revirando. Exato. Ele está falando, mas não é para você falar, eu consigo, eu só paguei, eu estava lá, eu peguei. Você é um anão de 1,5 metro. Exato. Você fala, não, eu quero Exato. Um casal de 1,80 m. com nanismo. Ele fala, eu quero... Geralmente os casais buscam semelhança, mas existe isso aí. Casal que não tem nada a ver com a receptora, com a doadora. Ainda bem que a gente tá no Brasil, né, cara? No Brasil não tem essa, né, cara? Tem de tudo, né, cara? Isso é muito louco. E aí o que o Regis falou é um pouco de verdade. Na verdade, nos Estados Unidos você tem muito mais informação mesmo, foto atual. Os Estados Unidos é muito mais fornecedor pra gente no Brasil de sêmen do que de óvulo, tá? Até pelo preço, tá? É mesmo, é? Se você for para os Estados Unidos fazer um tratamento completo com a barriga, você vai gastar mais de $100 mil. Mais de 100k de dólar? É. Sim, meu Deus. É muito caro. Meio milha. Então, assim, não é acessível. A gente exporta sêmen de boi e vem sêmen de gente pra cá, né? Até extremo ocidente. O sêmen é barato. O sêmen você vai gastar uns 3, 4 mil reais pra conseguir essa porra, como é que é o comércio? Porra, não fala isso, é sêmen. Não fala isso, é sêmen. Não. Porra nenhuma. Sêmen! Porra, exclamação. Não dá nem pra fazer uma grana com a punhetinha aqui, velho. Aqui não pode. Aqui não vale pergunta. nada. Como é que é o mercado? Pode fazer uma graninha. Como é que é o mercado? Como é que é o mercado do sêmen? Quer dizer, Quanto como vale é que uma punheta nos Estados Unidos? Quanto vale? O povo quer saber. O povo quer saber. Mas quanto vale? O cara chega lá, o cara bonitão, o cara é o... Não, o que você faz profissionalmente? Eu sou um punheteiro profissional. Eu estou Você pega, vendendo. tem um caso público da Karina Bach, que o bebê dela é lindo. Isso. Assim, de moleque Surreal. é um príncipe. Isso. Ela é super bonita, ela é bem clara, olho claro. Escolheu um sêmen que era bem parecido com ela, também claro, olho claro. E o moleque não tinha como nascer diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, é um caso público de que foi uma barriga de aluguel, não. Tipo, foi uma produção independente. Ela escolheu o doador que ela queria, engravidou e tudo bem. Entendeu? Tanto o cara querendo comer ela e ela... Não, ela deu. É que esse daí era pra engravidar. Esse daí era um propósito Então, ulterior. assim, você tem essa possibilidade de escolher, entendeu? Características do sêmen e tudo mais, você escolhe. Né? Aqui também. É que lá é isso. É um mercado americano. Não é um mercado aberto. Exato. É um mercado aberto. Mas só pra entender, por exemplo, o cara chega no laboratório e fala assim, pois não, tudo bem, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim bater uma bonitinha e pegar $1.000. Como é que funciona? Como é que ele vende isso? Porque o boi eu entendo, porque você comercializa o boi. Você compra o boi, vai lá e... Ele nem sabe o que ele tá fazendo. O boi não sabe. Exato, o boi tá feliz só de estar lá. Enquanto tá lá, eu tô feliz. Mas o cara, ele chega, como é que ele vê? Porque nos Estados Unidos se vende sangue, né? Você pode fazer isso. Sim. E o cara pode chegar e vender sêmen assim, de boas? Eu não sei como é que é o processo. Porque deve ser curioso, né? Não, deve mesmo. Eu não sei como é que é o processo de né? a chegada do cara até a clínica e a doação. Mas eu acredito que seja isso. Como é um negócio que já tá estabelecido há anos. Não, e os caras têm contrato. Os caras compram contrato. Porque qual que é a sua profissão? Doador de sêmen. Fala sério. Do sêmen, rapaz. Não, tem mulheres que engravidam mais de uma vez. Pra ser barriga de aluguel de alguém. Não é uma vez só. Vira carreira. Exato. E aí, assim, começou muito... Na época, obviamente, antes da guerra, tinha na Ucrânia um processo também de barriga de substituição e tudo mais muito forte na Ucrânia. Claro que a guerra travou o processo, mas tinha casais brasileiros que iam pra lá até porque o preço lá é menor, entendeu? Porque elas são lindas e pobres, falaram aí. O outro cara falou. Alguém falou aí. Não sei, alguém falou. Alguém falou. Alguém falou. Olha, já acabou o Bionequeve, pessoal. Foi bom. Foi bom, Matheus. Me falaram. É igual a música do Chico. Me falaram aí, eu não sei. O programa nosso vai ser censurado. Obrigado, cara. É igual a música do Chico. Falaram aí. É igual a música do Chico. Falaram aí. Abre aspas. Semana que vem a gente grava de novo. Censura. Só
pra dizer que não foi ele que disse, tá, gente? Exato. Falaram aí. Falaram. Ele Tá está lá em cotando um certo indivíduo. Abre aspas. Abre aspas. É isso. Eu queria falar. Trazer um outro caso. Deixa eu mudar o clima aqui. Cara, uma outra coisa que eu vi também na resolução do CFM é a questão de idade máxima, candidatas para gestações por técnica de reprodução assistida, ser 50 anos. A não ser que o médico pode ir lá e faz. Sim. Não. E o que vem na minha cabeça é o seguinte: eu conheço um pouquinho de gestação em si. E 50 anos não é um corpo muito bom para gestar. Sim. Por mais que se você esteja atestada clinicamente, né? Você vê um aumento muito grande nos riscos, especificamente maternos, porque a gente não está falando do óvulo, obviamente. Sim. Então não estou falando da parte fetal em si, mas da parte materna, devido a isso ou não? Cara, vejo. Eu acho que assim, é o que você falou. A gente sabe que obstetrícia ela é meio cruel, na verdade. Né? Bem cruel. Ela considera mulheres de 35 anos gestantes Idosas. idosas. Então, assim. Alto risco. Exato. Então, assim, não é uma área que, digamos, que tá tranquila com mulheres muito mais velhas engravidando. Só que a gente sabe, é o que você falou, a gente tem um controle, e a gente tem bastante mulheres mais velhas engravidando. 35 na clínica, pra mim é uma delícia, porque é Maravilha. jovem, vai engravidar fácil. E assim, a gente tem pacientes muito mais velhas, e assim, a gente tá acostumado a lidar com isso. Eu não vejo tanto desfecho ruim nas gestações. Eu realmente não estou vendo tanta dificuldade ou tanta patologia obstétrica, mesmo já tendo essa idade um pouco mais avançada. Então, graças a Deus, a gente acompanhando essas mulheres, a gente vê que a gestação vai bem. Mas, assim, a partir dos 45 anos, que a gente tem algumas mais velhas que isso, a gente pede avaliação cardiológica, clínica. Vai garantir uma gestação tranquila? Não. Tá? Mas Não. assim, você tenta tirar tudo que você pode de informação pré-gestação para que isso aconteça de maneira mais controlada. Pré-natal de alto risco, um controle um pouco mais em Até cima. porque Mas é isso que eu pego a essas questão. doenças clínicas, né, cara? Diabetes, Sim, hipertensão. o risco é muito maior. É uma década, 2 Exato. décadas pra frente, exato. né? É Então isso o teu seria risco o relativo é exato, muito maior. muito. É isso que eu tava falando que- Matematicamente falando, o teu risco relativo é muito maior, né? É isso que eu estava querendo dizer, fazer uma certa diferenciação com relação à doença. Doença, você tenta restituir a pessoa à saúde. Sim. Não é nada disso aqui. Aqui é o que você pode fazer em função do que a pessoa quer. E é curioso, porque é um cenário em aberto. Sim. E é por isso que você não consegue garantir resultados de uma Não, é forma impossível. prática, não tem como. Você está tentando fazer alguma coisa que até agora não A aconteceu. gestação é caixinha de surpresa. Exato, E sem dúvida. você não tem a menor ideia de como é que vai ser o desfecho. E assim, em qualquer cenário, pacientes rígidas, jovens, podem ter um desfecho muito ruim. Já tive pré-natal de pacientes mais velhas que foi liso, assim. Então, realmente, é uma área que você fica realmente assim, torcendo para dar tudo certo. Graças a Deus, eu não tenho tantas gestantes, porque acabei focando realmente muito mais nessa parte de reprodução. Mas assim, o que eu vejo, pelo menos as que chegam comigo, a maioria... Mas há de haver Vai um certo bem. limite aí, não há de haver? Então, aí você chega no direito da mulher de ser mãe. Direitos reprodutivos. Você entendeu? E aí, sim, tem esse consenso aí de máximo de 50. Já fizemos de mulheres com mais do que isso, com autorização e tudo mais. Você chega nesse ponto. Autorização de quem? Só para entender, desculpa. Você Do pede paciente. A da própria paciente. Não tem, do ponto de vista legal, não há óbice nenhum. né? Não, então, ó, Não. legalmente pelo CFM é 50 anos. A não O que ser, isso quer dizer legalmente? Você não pode fazer, é isso? teoricamente é o seguinte, o CFM, ele abaixo de 50 anos, é tranquilo. Você faz sem ter que justificar nada. Exato. A partir dos 50 anos, o médico assistente, ele tem que justificar. Aí eu não sei exatamente como que isso é feito. Justificar pra quem? Quem é que decide, além do médico assistente do Não, paciente? tem a câmera técnica do CFM. CFM, né? né? E você tem que mandar pra ele falar ok? Ele fala ok. Entendeu? Sim. Não, tudo bem. É mas... isso, você manda, sei lá, Caião escreveu aqui que cardiologicamente ela tá voando, fez um ergométrico aqui, tá melhor que eu. Sim. Segue o jogo. Entendi. É uma decisão do médico assistente. É. Eu queria uma outra, indo nessa mesma seara. A primeira reprodução assistida, 1978, se eu não me engano, na Inglaterra. E a gente já tem aí 22, 44 anos disso, né? Tem
algum estudo, porque eu acho que isso é uma preocupação também, Sim. e assim, veja bem, não falo isso com preconceito nenhum, e tem um lugar de fala para falar isso. Esquerdona. Tem um lugar de fala. Vai, me vergonha. Você que é esquerdista e não é meu amigo. Brincadeira, sou amigo de vocês. Tá? Tem um lugar de fala para falar. Tem algum estudo que compare e vê com uma fecundação sem ser assistida, né? Uma reprodução sem ser assistida, esses bebês que foram produtos de proveta aí, agora muda alguma coisa? Tem alguma questão de doença ou não, algum risco para... né? Vejo... Então, no geral, não, Regiones, de verdade. Não tem. Obviamente, elas estão sendo acompanhados. Só que aí você começa a entrar também nessa questão de, por exemplo, gestantes mais velhas engravidando, né? Você pode ter ali um risco relacionado ao parto, um parto prematuro, alguma questão relacionada a uma patologia obstétrica, porque ela teve mais risco por relação a isso. Pela fertilização em si, não vejo diferença. Se você pegar lá a guideline de conduta de pré-natal e tudo mais, eles sugerem geralmente fazer controle de ecofetal e tudo mais para quem é bebês de fertilização in vitro, mas no geral, fora isso, a gente não vê. E é meio que opinião de especialista também, Sim. né, cara? Assim, tipo, não tem grandes fundamentações, Sim, é meio sim. observacional. Né? Exato. Sim. Então, Não no tem, princípio, não dá para fazer estudo. É com isso. difícil, né? Como é que você vai fazer? Por isso tem que ser meio observacional. é o que você mesmo, falou, né? cara, cada vez mais, assim, número de tratamentos, filhos de fertilização cada vez mais comum. E vocês cuidam também dessa parte de, por exemplo, neonatologia, essa parte de prematuro e tal? Cara, na verdade, sim. Isso aí cai alguma coisa no colo de vocês, no bom sentido, lógico? Vocês acompanham também isso ou não? Isso é mais vai a pediatria que assume? O nosso acompanhamento geral, eu acho que nas todas as clínicas é mais ou menos parecido, a gente segue até o final do primeiro trimestre para ver se, digamos, se não teve nenhum aborto e tudo mais, para ver se a gravidez foi bem, como é que tá o desfecho desse tratamento até o final desse período. Entendi. A partir daí ela recebe alta para seguimento no pré-natal com o médico dela. Geralmente as pacientes que vão lá já têm o seu médico e tudo mais, então nosso papel lá é fazer o tratamento, engravidou, tá tudo bem, terminou o primeiro trimestre, fez o morfológico. Bola na rede, fez o gol, passa a bola. Volta pro seu médico e acompanha. Né? Geralmente é assim lá. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é uma coisa legal, é a questão da criopreservação. Sim. Dos gametas e dos embriões, né? Também essa regulação do CFM, regulação, permite que, acho que se não me engano, são 8 embriões. Isso é muito novo também. É, não, 21 agora. É a mesma, dessa mesma lei, dessa mesma norma aqui. 8 embriões por paciente, né? E uma coisa que eles dizem que é o seguinte, você tem que preservar esses embriões durante 3 anos. Sim. E a partir de 3 anos, teoricamente, você pode até descartá-lo. Né? Não sei se precisa de autorização judicial ou não. Para isso. E eu acho que aí também tem uma questão ética, né? Por que você vai descartar um embrião? Então, daí entra aquela questão que eu te falei de vamos fazer vários embriões para achar um menino? Você vai ficar com um lote de embrião guardado e aí... Não precisa dar um destino para isso. Exatamente. Até porque você deve ter um custo mensal para manutenção desses embriões. Exato. Né? Então... Tem. Essa manutenção. Né? Então, assim, custa uns 800 pau a cada 6 meses. Mais ou menos. Mil e pouco por ano, vai. Por ano, por aí. É meio isso. Então, na verdade, assim, é complicado, porque você criou eles vão criando barreiras e problemas pra gente ter que se resolver na clínica. Porque, assim, você coletou 15 óvulos. Eu não posso fertilizar os 15, muitas vezes, porque talvez eu tenha mais do que 8 embriões. E aí você tem que congelar 5 óvulos, deixar lá 5 óvulos guardados, para fertilizar os 10, para ver quantos embriões eu vou ter. O que ver piora depois. Aí congela óvulo, descongela óvulo, não sei o quê. Criou uma situação ali de muito entrave, entendeu? Então... são números totalmente aleatórios. Por que 8? Por que não 6? Por que não 12? E essa parte, quem cuida tudo é o biomédico? Essa parte de conservação. O processo que legal, cara. É o embriologista que faz. A gente tem a parte técnica de aspirar o folículo para tirar o óvulo. E a partir desse momento, esse material já vai para a embriologia para separar, achar o óvulo, denudar, congelar ou fertilizar. E aí o processo de congelamento, descongelamento de embrião, de óvulo, são eles que fazem. Então essa parte técnica, do que a gente fala, nosso papel médico é
metade ou menos do processo, porque esse lado de cuidado de gameta... Treta, né, cara? É muito difícil, cara. É uma área muito específica. Isso é o creme de la creme. A gente, eu sou muito, assim, grato aos nossos embriologistas, de verdade, assim, porque... Isso é automatizável, assim, no sentido não de que os embriologistas vão ser substituídos, mas que existe grandes ganhos de tecnologia, assim, em termos de conservação? Na verdade, sim. Eles mudaram a técnica de congelamento para criopreservação. Então, eles mudaram a técnica de congelamento. Então, o congelamento mudou de um congelamento lento para um congelamento rápido. Isso preserva muito mais... Que nem chopp, né? Aquela chopeira. Exato. Chama mais rápido, é melhor. Então, assim, a preservação, a qualidade da célula do embrião é muito melhor. Então, você tem muito mais taxa de sucesso no descongelamento, porque essa técnica de congelamento melhorou muito. Então, isso é um ponto que melhorou. Mas, assim, o que você tem hoje de tecnologia que não acho que substitui, mas que pode, digamos, andar em paralelo com uma avaliação humana? Existe uma estufa que hoje em dia você coloca o embrião lá dentro no primeiro dia de fertilização, ele fica lá dentro até o 5º, 6º dia, que é quando esse embrião virou um blastocisto, que ele está apto para ir para o útero ou para ser congelado. E essa não manipulação do útero durante esses 5, 6 dias permite que ele fique mais... Do útero não, do embrião, desculpa. Que ele fique mais estável e a gente acaba tendo um pouco mais de taxa de sucesso na formação de blastocistos. Esse aparelho ele tem uma inteligência artificial que, digamos, lê esse desenvolvimento do embrião e no final ele vai dar uma nota para esse embrião de 0 a 10 de como é que foi o desenvolvimento dele ao longo desses 5 dias. Genial, velho. Genial, que louco, velho. Isso, obviamente... E é o tempo que leva da fecundação até chegar no endométrio. É a natureza matemática, velho. Essa que é a questão, olha que loucura. Então, o que isso auxilia? Na verdade, eles estão fazendo estudos, lá na clínica tem um grupo que está cuidando muito disso, de estudos em cima desse aparelho para entender se essa nota que ele dá me traz uma informação genética também ou não. Um embrião que tem uma puta nota alta é um embrião que tem mais chance de ser euploide ou não? Então isso vai ajudar muito, talvez, a um dia a gente parar de fazer biópsia de embrião e seguir a nota do aparelho. Mas ainda tem, o embrião ele recebe 2 notas. Ele tem uma nota morfológica, né, de desenvolvimento final. Então ele chega em blastocisto, ele ganha uma nota. E tem, para quem usa o aparelho, tem essa nota do aparelho. Então você usa 2 avaliações, às vezes até você tem 4 embriões. Qual que eu vou pôr primeiro? Escolhe de melhor nota, tanto visual quanto de desenvolvimento, né? De morfocinética, que é o que eles chamam. Que legal, cara. Quanto que... Desculpa, você vai falar? Não. Bom, só pra galera que não conhece, quanto que custa mais ou menos, não estamos falando da sua clínica especificamente, tá, gente? Mas em geral... Mercado. Quanto custa pra um cara fazer um ciclo desse aí? Cara, a FIV hoje em dia sai em torno de uns 20, 25 mil reais. Cai bastante, 20, 25. Sabe por que eu pergunto isso? Era 25 mil dólares, acho que até. Não, isso é nos Estados Unidos. Então, na verdade, nos Estados Unidos Então, atendi casais que moram lá e tudo mais. Muitas vezes vêm pro Brasil porque é 1 para 1. Sim. Pra um e obviamente isso é muito mais barato. E assim, a medicina certo. brasileira nesse ponto realmente é muito boa. Assim. Então ele vai ter bom resultado. Exatamente. Se você tiver, geralmente brasileiros que moram nos Estados Unidos, vêm pra cá com muita frequência, assim, até por isso, né? Então, meus amigos, vocês que já sabem que o Estado não vai fazer isso por você, vocês têm que lembrar da Alux Investimentos. Sem dúvida. Porque só através da baixa preferência temporal e você conseguindo juntar um dinheiro, isso aí. Se você precisar, você vai conseguir. Pegando a questão da fertilidade, a Alux vai fazer uma boa gestão dos. Vai fazer gestão, ela vai gestacionar o seu dinheiro. Vai fazer a gestão do dinheiro. Para lá na frente você ter o resultado que você quer. Exatamente. Não é verdade? 15 anos no mercado, Caião? 15 anos no mercado, resistindo a todas, apesar do Brasil, né? 15 anos apesar do Brasil. 15 anos no Brasil deve ser uns 30 nos Estados Unidos. Fazer a conversão. É verdade. No Japão, 300. Ah, né? Certeza. Japão, 300. Sempre na educação financeira dos clientes dele, eu posso dizer pessoalmente e em busca da prudência aristotélica. Valeu, Alux. Os caras são geniais. www.aluxinvestimentos com 2 L's e x.com 11 987830922 987830922. Queria botar ele em mais uma saia justa aí. Posso? Por favor. Eu já tô com uma coleção de saias aqui. Vocês estão Cara, a gente discute muito isso aqui. Como você é um ginecologista e obstetra, queria saber para você, queria perguntar qual que é a tua opinião em relação ao aborto.
do ponto de vista legislativo, como ele se encontra. Porque a gente só falou de vida até agora. É isso. E a gente falou de embrião, de congelar embrião, né? E a gente sempre fala que uma semente é uma árvore, Caio. Sim. Em potencial. Já é. Esse é o grande dilema, né? Esse é o grande dilema. Ou ainda, quando ela é uma árvore? Quer dizer porque legalmente, quer dizer, quando se discute isso de uma forma positivista, você tem que falar quando ela deixa de ser o semente virar árvore. E essa é a discussão, o embrólio. Difícil. Quando que legalmente ela vira uma árvore? Isso, nesse sentido que eu tô querendo dizer. Mas essa questão é bem complexa, na verdade, até porque, vendo pela minha área, eu tô tratando com um embrião que não tá no útero ainda. Começa por aí. E aí tem muito essa discussão mais religiosa, talvez, do que jurídica. Assim, cara, a minha opinião pessoal com relação ao aborto, tá? Eu acho que, pensando em saúde pública, em risco, porque muitas vezes a mulher que procura o aborto, ela está decidida a fazer aquilo. Então, se não for um aborto de uma gravidez por violência sexual, ou às vezes de um feto que não tem viabilidade, que ela teria direito a fazer essa interrupção, porque é um bebê que não vai nascer, mas talvez não tenha mínima condição de vida após. E fazer aquela mulher gestar durante ali os 8 ou 9 meses para saber que ela vai ter um filho que não vai sobreviver, eu acho uma maldade com ela. Ter um filho de uma violência eu acho muito pesado também. É uma decisão dela, mas assim, realmente vai ser uma lembrança de um momento muito ruim da vida dela, que acho que nenhuma mulher merece passar por isso, principalmente ter que conviver com isso, mas também decisão dela, né? E eu acho que essa questão do abortamento, a gente, cara, de novo, gineco-obstetra, você sabe como é que é fazer uma curetagem, você sabe de atender pacientes em pronto-socorro que tentaram abortamento em casa por qualquer método que não seja um método seguro ou com uma supervisão médica, ela se expõe a um risco de vida razoável. Então, para esses casos, eu seria a favor desse aborto, tanto por a pessoa decidir ou não. Mas você diz do ponto de vista que a legislação é hoje. Você acha que a legislação hoje Só que, cara, só que aí você entra no lado, mas beleza. O casal foi lá, relação sem preservativo, engravidou. E aí? Essa criança que tá lá, ela não tem direito a nenhuma escolha. Ela tá dentro da barriga da mãe dela e ela tá sujeita à decisão que a mãe vai tomar. Nesse ponto, eu sou contra. Então, assim, eu particularmente não tenho uma opinião formada 100% sobre ser a favor ou contra, porque eu acho que, cara, tem os dois lados, tem o seu mérito, entendeu? A partir do momento que essa criança tá lá dentro, ela teria direito à vida e ela vai ser sacada sem uma decisão pessoal. E ela não pode se defender. Exato, não pode. E ao mesmo tempo, cara, você tem casos que você, tem um lado materno, a mãe foi... Não, a legislação do jeito que tá, estupro, anencefalia, sim, risco de morte materna. É liberado. Teoricamente é liberado, né? Eu acho que tá um pouco consenso. Eu também. Eu sigo o relator nessa daí. Eu acho que a legislação brasileira ela é equilibrada, cara. E olha que de um argumento de quem já foi pró-aborto. Eu já fui manifestadamente pró-aborto e, cara, assim... E por que você mudou? Cara, porque eu acho que essa questão pra mim da semente, acho que pra mim foi a mudança de clave. Acho que foi o argumento que o checkmate na minha cabeça, assim, né? Porque o ser humano até ali, né? Na verdade, na fusão dos gametas, né? Já é um ser humano em potencial. Então isso é muito... Na verdade, assim, isso eu entendo que foram se acrescentando muito mais camadas de complexidade no meu entendimento sobre o tema. Então é muito mais a respeito sobre o que eu conhecia do tema e tudo mais, do que da decisão em si, né? Mas essa questão da potência, né? Você ter a fusão de gameta, ao ter o gameta, ter a fusão dos cromossomos, isso já é um ser humano em potência, isso é muito importante, né? Isso deve ser considerado. Não cabe necessariamente à mãe ou ao pai. Também existe uma questão ética de proteção desse embrião, né? Sim. Cara, é um assunto bem complexo. Não, é verdade, porque assim, você vai para os dois lados, você vai achar argumento que te convença de que aquilo é bom, entendeu? Tanto esse lado de a mulher que seria muito melhor ela fazer no serviço público
controlado e aí você resolve o problema e ela não sai com risco de vida, né? Você faz, um médico faz, mas ao mesmo tempo, e o lado da criança, entendeu? É bem difícil, cara. De verdade, é bem complexo, cara. Eu acho que é um assunto, de certa forma, irresolvível. Porque, cara... Vai existir uma tensão. Dos dois lados você vai grande. ter um ponto a favor, entendeu? É bem complexo. Mas eu gostei do que você falou de violência sexual. E anencefalia e risco materno parece o pouco consenso, o parvo consenso que a gente consegue ter. Exato, acho que é o único ponto que você fala, pô, dá pra se apoiar razoavelmente eu já fiz interrupção judicial, porque também era um bebê que não tinha viabilidade. E aí eu tava com uma colega no plantão, foi no HC, e ela religiosamente falou, olha, eu prefiro não fazer. E eu, meu lado prático e assim, sim, com consciência da situação. Tem que ser feito, cara, exato. Eu prefiro, eu ia me sentir mal, é isso que eu falei, cara, levando uma gestação até o final de um bebê que não tem sofrimento materno nesse ponto, é indiscutível. Exatamente. Então é complicado, cara. Agora eu acho engraçado, só o Caio César estava falando e me ocorreu um paralelo aqui. De uma certa forma, se você deixa eu fazer uma comparativa que pode parecer estranha com a pena capital. Então vamos pensar em pena de morte. Certo. Se pensar no mundo desde a era medieval até hoje, nós viemos suprimindo a questão da pena de morte. No Brasil não vale nesse sentido, porque não tem como ter, mas pensa no mundo, pensa na Europa. Eles vieram cada vez mais suprimindo a questão da pena de morte, a pena capital. É preferível você deixar o cara em prisão perpétua. Nos Estados Unidos, que seja prisão perpétua com trabalhos forçados, no Texas, mas porque no Texas tem pena capital, mas você vai suprimindo isso. E tem uma ideia muito moderna de você ir suprimindo a questão da pena capital no sentido de término da vida. É uma ideia bem moderna isso. Giambattista Vico, esse pessoal que começou a trabalhar essa ideia de menos pecados, menos castigos corporais. Até, sei lá, basicamente você pegar a cadeira elétrica. Não era só que ele ia para a pena de morte, ele ia para a pena de morte depois de fritar. Exato. Então era uma pena capital no sentido dor e depois a sua expiação. Era muito complicado isso. A gente vem olhando isso com cada vez mais estranheza. Sim. Então a gente fala, não, que seja então injeção letal, porque daí não sente. Ou se puder deixar ele só preso até ele morrer, é melhor ainda. A gente vê a ideia de corredor da morte com muita estranheza. Sim. Você vai esperar 2, 3 anos até o Estado te matar? É isso, é o corredor da morte. É bizarro. Então a gente vem olhando essa questão da pena capital, o término da vida, com cada vez mais estranheza. E isso, lógico, alimenta uma polêmica no sentido de ver a ideia do aborto, porque de certa forma é isso, intraútero, o término da vida é intraútero. É uma pena capital. Esse é o problema. O problema é a cessação da vida. Essa é a questão capital, filosófica do aborto. E os mesmos que advogam por um lado, advogam pelo contrário, né? Eles e aí é complexo. E aí é complexo. Porque quem fala que não é para ter pena de morte, fala que é a favor do aborto. Politicamente, o espectro, tô dizendo, entendeu? Normal. Eu peguei muitas pessoas... normalmente distribuído. O que mostra que, na verdade, é uma decisão muito complexa. É isso, cara. Porque o cara que é adulto, fez uma merda, mata. Eu peguei... Criança que não tem nada a ver, tira. Eu conversei com pessoas de um certo espectro político, que eu não vou entrar aqui no caso, mas... Fala. E aí foi a questão de... Eu perguntei para eles, como é que você sente com relação ao aborto? Eles falam assim, não, meu corpo, minhas regras. Eu falo, legal. E a vacina? Não, todo mundo tem que tomar. Mas e aí, cadê o meu corpo, minhas regras? Exato. Então tem tensões irresolvíveis. Total. Politicamente. Mas o ser humano é um ser incoerente por natureza. Exato, né? A gente busca alguma coerência porque Exato. partimos de uma incoerência total, né, cara? Então, assim, achar que a gente pode matematizar todas essas questões da vida, eu acho que isso é um devaneio, né, cara? É lógico que a gente pode pensar em melhorar políticas e leis, e eu acho que deve ser feito. Isso é um exercício saudável. Mas eu sinceramente eu acho que a gente tem que partir... O tema é tão espinhoso que a gente tem que partir das coisas onde não há dúvida, né? Então, onde há consenso entre a maior parte das pessoas ou entre a maior parte da população brasileira, que é mais ou menos como a lei foi fundamentada, né? Sim. Esses 3 casos, você não tem muita dificuldade. Agora, casos particulares, a adolescente preta, pobre, da periferia, obesa e tal, cheio de estereótipos, cara...
Eu acho que isso é uma puta de uma perda de tempo, porque tem coisas muito mais, né, candentes ali em jogo, né? A saber, a vida da mãe e a vida da criança, né, cara? Então, assim, isso é uma palhaçada, né? No final das contas. Né? Sim. É isso aí. Pessoal, tá muito bom, mas... Ele começou de novo com essa história. Ele sempre vem querer terminar, né, velho. Eu não vou embora. Eu acho não que- vou embora. É isso. Será que... Fala o que você quiser, Regina. Eu não vou sair aqui. Não, mas calma, nós temos nosso Eu não quero nem pitbull. saber quem vai gravar Olha aqui, ó. depois. Eu vou ficar aqui. Apoia-se. Eu vou entrar no podcast Vamos dos até outros. o final, né? velho. O Apoia-se agora pro próximo Beyond the Cave é pro um Uripen pro Reginho. Terminar o programa antes do horário. Apoia.se. Aponta. Como é que é aí? Apoia.se/Beyond, BYOND. Ah, garoto. E vou falar que Além do Uripen ganhou o que mais? Além do Lipen, ganha. Assistir ao vivo pelo link que recebe. Camisetas de 1000 fios de algodão. Opa, o Ó, não ganhei a minha ainda, hein? Já vou pedir aqui ao vivo. Você não ganhou? Não ganhei. Então tô, já dá Ah, agora. garoto. Pelo amor de Acabou de Deus. ganhar, meu amigo. Boa, Acabou aqui você de leva. ganhar. Pronto, Levou toma. embora pra casa, velho. É isso. Ele só me deu uma GG, que é pra ele. Depois a gente ajusta. Mas, pô, você tá forte, cara. forte. Foi um elogio, velho. Obrigado. Você tá fortão, cara. Eu achei que a G ia ficar. Ia entrar, apertado. Não ia entrar no seu bíceps, velho. Não tô desse tamanho, mas... Explica pro convidado, Camara, o que é o pitch do livro? Pitch é o seguinte: 3 livros, 3 ideias. Bora. Nós, cada um trouxe um livro. Você tem que messianicamente adivinhar qual livro que nós trouxemos. Cada um trouxe. Mandinar na veia. Mandinar. Que é isso. Vai. Por isso simples. Caio vai apresentar os 3. Vamos Caio. lá. Então, ó, primeiro aqui, ó. Deixa eu ver. Cícero, Saber Envelhecer. Ó, Carai. Cícero, Saber Esse é bom, hein? Envelhecer. Esse é bom, homem é hein? bom, hein? Mostrou nas câmeras aí? O homem é bom. Isso é bom, hein? É bom, é bom. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Segundo livro, How to Democracies Die. Uau! Democracy Puta, um clássico esse aqui, hein? Muito legal, hein? Esse é bacana. Quem é esse aí, ó, vou te falar. Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt. Ziblatt. Tá certo? Eu faço a escola de inglês do Camarão. Sabe? Já fez. Tá certo, Camarão? Tá eu fui aprovado pro Upper Intermediate. Acabou de passar. Eu acabei de passar Mudou no pra faixa Intermediate. Mudou pra faixa roxa. Mudou pra faixa roxa. E aqui o último, David Fiedler, Um Café com Sêneca, um Putz. guia estoico para a arte de viver. Ó, temos 2 estoicos hoje aí, hein? Cícero e Sêneca. Aí tá difícil, hein? Caramba, hein? Aí ficou. E aí, meu amigo? Quem Olha é lá, que Agora trouxe? tem que escolher Aqui, ó, quem vou que é deixar quem. aqui, ó. Isso. Quem trouxe o quê? Quem Do além. trouxe Lá. o quê, meu amigo? Escolhe aí. Vamos ver. Saber envelhecer. Do Cícero. Eu acho que foi o Caio. Ok. Então, How Democracies Die. Camarones. E, por exclusão, Um Café com Sêneca Magal. Magalito. Beijinho. Vamos ver quantos eu errei, quantos eu acertei. E aí? Que rufem os Que tambores. merda, hein? Mas os caras tá de cada vez pior, velho. 100%! Muito bom. Pô, tem que ter um prêmio pra quem acerta 100%. verdade, a gente tem Cara, é mais cerveja que a gente já dá pra esses caras. Tem que ser mais além de prêmio. Manda batata agora. Os caras ganham cerveja, ganham camisa, ganham. Costela, Puta que pariu, ganha costelinha. livro, Costelinha. ganha costela. Isso aqui é o quê, meu amigo? Cara, acertei todos. Fiquei feliz, hein? 100%. Será que eu tô manjando vocês? Tô Parabéns, gostando. irmão. Parabéns. E agora a segunda parte, como é que funciona? E agora é o Caião? pitch. Do livro. Agora Agora é eu quero pitch. saber quem que vai Um me minutinho convencer. agora. Cada um tem um minuto aí pra tentar vender o livro pro nosso querido amigo. Bom, vocês são os 2 estoicos, aí vocês têm que começar. Tá Um bom? dos 2. Você quer que eu comece? Vai lá, Reginho. Bom, vamos lá então, cara. Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver, David Fiedler. Primeira coisa, por que eu trouxe esse livro especificamente para esse episódio? Pelo que eu falei anteriormente da questão da dicotomia do controle. Porque quem passa por um processo de fertilização ou de inseminação, de reprodução assistida, tem que ter na sua cabeça que a maior chance de não dar certo. E você tem que saber viver com essa escolha que você fez anteriormente. Então,
Eu acho que a dicotomia do controle estoica ela é fundamental para quem está oferecendo o tipo de tratamento que você está oferecendo para os seus pacientes. Se você não conseguir entender isso, muito dificilmente você vai conseguir passar isso para eles. E por que Sêneca? Porque Sêneca foi um cara que foi o tutor do Nero, né? Até ele... acho que nos primeiros 7 anos, principalmente do governo de Nero, eles conseguiram segurar a fera. Depois a fera... Até os 18 anos. Ele despirocou com de 22, acho que o Nero despirocou com 20 e pouco. Aí depois a ira do menino não conseguiu mais ser controlada, a chegar ao ponto de ordenar o Sêneca a se suicidar. E foi o que ele fez. Só para pegar, eu acho um ponto interessante, não quero roubar seu pitch, só agregando. Obrigado. Eu acho que o seu pitch foi fantástico. Ele começa a ter, como todo tirano, ele começa a paranoicamente achar que todo mundo está fazendo um complô para matá-lo e tomar o lugar dele. E ele começa a mandar matar um monte de gente. Sêneca vai numa dessas. E Sêneca, um sábio, imagina um sábio aconselhando um maluco. E ele vira e fala para Nero e fala assim: você pode matar quem você quiser, você nunca conseguirá matar o seu sucessor. É genial isso, porque fala assim, não importa o que acontecer, uma hora alguém há de fazer isso. Então você nunca vai conseguir matar quem vai te suceder, então não importa. É muito sábio poder falar isso, é muito bonito. E Sêneca deixou várias cartas que ele escreveu para amigos. Sim. Lúcio é um grande, Lúcio é o famoso. É o principal, né? Ou seja... Passe bem. Ele sempre termina as cartas. Passe bem, meu Passe bem. Passe então, bem. Você vê como até Sêneca tinha um pouco de Epicuro dentro dele. Ele cita Epicuro à torta direito. Então é por isso que eu trago. Porque além da questão da dicotomia do controle, você é um cara que também exala epicurismo. Então tem as duas coisas aqui juntos. Muito bom esse pitch, hein? Eu compraria. Eu estou esquecendo meu livro querendo o seu. Não, vendeu. Rendeu bem. Eu já sei que ele é um bom vendedor. Mas também é o dia do livro, né? Tipo... É Bienal essa porra? O cara, ele entrou no meu pitch e o cara vem falar que eu ganhei. Você tá assim porque você não ganha. Você tá assim porque você não ganha há 4 semanas. Vai você agora, então. Vai. Eu vou falar que eu gosto de Cícero, tá, velho? Eu gosto de Cícero, tá? Cara, Cícero foi um dos grandes romanos, né? Viveu até 40 e pouco antes de Cristo, mais ou menos. E um dos grandes pensadores, foi longevo, né? E esse é um dos motivos desse livro aqui. Por que eu trouxe esse livro? Primeiro porque ele é curto. Ele tem duas histórias em uma nessa coisinha aqui pequenininha. Dá uma cagada resolve. Uma cagada resolve cada... Já deixa ele do lado. Exato. Fricô e livro. Exato. Fricô, dá 2 no fricô e 2 páginas. 2 fricô, 2 páginas. Você lê numa semana. Sai leve. Esse aqui você troca, né? Vai trocando uma coisa ruim, sai e entra outra, né? 66 páginas e esse discurso sobre a arte de envelhecer e é genial aqui, porque ele está falando com 2 discípulos, ele já tem os seus 80 anos, e eles estão questionando, porra, você é um cara que deu tudo certo, porra, você tá aí e você é um cara que não reclama de ser velho. E aí ele fala, de fato eu não reclamo, mas o argumento é que todo mundo fala que ser velho é uma merda. E aí nesse livro aqui, ele explica, nessas poucas páginas aqui, ele explica por que é uma insanidade você pensar dessa maneira, né? Então, alta utilidade, poucas páginas e grande efetividade no teu dia a dia, grande influência no dia a dia, de como você encaminhar as coisas, de como você pensar. Então, Cícero nunca é demais, né? Polímata, então, né? Era um polímata esse cara. Meu pitch. Era um polímata. Cícero era um polímata. Esse cara é fudido demais. Fudido demais. Maravilhoso. Camarão, ficou a árdua tarefa de encerrar a parada. Meu livro seria que... Tá boa, viu, Camarão? Vou te falar que... O meu livro, ele foge, mas por um pretexto muito oportunista. Eu fui muito oportunista para trazer ele. Vocês foram atemporais nos seus livros. Toda vez que você cita um estoico, você está sendo atemporal. Essa é a graça, ser estoico. Eu estou sendo oportunista. Por quê? Tudo bem. Porque o livro é como as democracias morrem. E aqui, essas duas pessoas, eu não sou muito partidário dos 2 autores,
Porém, eles falam de uma forma muito interessante que democracias morrem não de uma forma súbita como um golpe de Estado, porque a gente imagina uma democracia morrendo tipo uma tomada de poder de Hitler da Alemanha, com o golpe da República. Com o golpe da República. A gente imagina que a coisa vai morrer num estouro. Pá! Morre no Roy E ele fala, não, exato. Ele fala, não, elas vão sendo corroídas, elas vão sendo digeridas, elas vão sendo subvertidas paulatinamente. É assim que elas morrem. Então ele cita nesse livro desde Erdogan na Turquia até o Pinochet no Chile. E por que eu peguei esse livro? Porque felizmente ontem, não vai sair agora no episódio, mas ontem... Eles vão saber. Ontem vocês vão saber. Hoje é 5 de setembro. Hoje que estamos gravando 5 de setembro, ontem, sabiamente, a população chilena refutou a ideia de uma nova Constituição chilena baseada em preceitos marxistas dos mais abissais possíveis. Então, essa é uma outra forma das democracias morrerem, é fazer um plebiscito para poder ver esse Roy Polai. Você joga para a torcida, o Caio César usou. Você joga para a torcida, vê o que a grande turba quer. Vamos ver, o que eles quiserem tá bom para nós. Nunca foi sobre ser isso. Você precisa de certa estrutura, você precisa dos melhores fazendo uma coisa, dos médios fazendo outra, enfim, cada um fazendo a sua. Então eu peguei esse livro só para enaltecer o povo chileno. Eu fui oportunista nesse sentido. É o famoso chupa filha da puta. Exato, muito obrigado, Caio. Só que é o seguinte, muito obrigado. As 400 páginas em inglês, tá? Beleza. Ele já tá jogando terra, areia em cima do meu livro. Haja cagada. Eu deixei você falar livremente. Você falou durante 3 minutos. E você também. Não te interrompi. Então assim, ó, parem de reclamar aqui. Sim, papai. Meu querido Rafael Lacordinha. Cara, qual livro você vai levar pra casa, meu amigo? Cara, eu vou te falar que foram vendas maravilhosas, tá? De verdade. Para de ser político, velho. Não, verdade, cara. Vocês escolheram bem. É difícil escolher entre vocês, tá? De verdade. Verdade. Vai com o coração, amigo. Vai com o coração. O coração, ele me ganha, né? O coração é dele, é isso que eu falo. Sou eu, velho. O coração, ele me ganha. Vai no outro. Eu vou escolher, você telespectador. Eu vou ter que ir no Regis. Ele gosta, né? Ele gosta. Mas ele vendeu de Foi justo. até o camarão quis pegar o livro. Foi justo. Vamos, assim, ó. Foi Mais justo, que um camarão. minuto, tá desclassificado. Nós temos que ter um timer. No próximo pitch nós vamos ter um timer. Aí, garoto. Eu vou te falar. Acho que é a quarta semana seguida aqui da Paia, tá? É a quarta semana seguida aqui da Paia aqui, viu? Cabe recurso e você rouba. Mas, ó, Caião, vou ter esse livro aqui com o meu fricô. Eu gostei, Isso é cara. boa. Isso aí. Não, é verdade. O segundo é sobre amizade, cara. É tão legal quanto o primeiro. E vou te falar um negócio. A gente tá chegando ali nos 40, talvez alguns já tenham passado ou não, mas assim, a gente tá chegando numa fase realmente de começar a refletir sobre o nosso envelhecer, né, cara? Porque assim, tem a história dos 40 são os novos 30, e 30 são os novos 20, e assim vai. Eu acho que a gente tá envelhecendo muito melhor do que antigamente. Sem dúvida. Talvez seja uma visão diferente, mas quando a gente era moleque, a gente olhava pros tio de 30, uns puta não sabe acabar, né? A gente tá nos 40, tamo bem. Eu vi ontem o Bruce Dickinson com 65 anos correndo no palco de ponta a ponta. A velhice tá diferente. Então acho que isso aqui é um jeito legal de pensar, é uma coisa que vale a pena. Então assim... E os estoicos vivem estará muito. lá, tá? De verdade. Eu acho que é uma coisa... É uma coisa que eu quero ler, quero ver. E eu acho que, pra vida vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Então você compra, que você ganhou do Regis. Amazon, agora eu vou fazer essa porra. Amanhã tá em casa, porra. Pessoal, sensacional. Rafa, velho, cara. Gente, brigadaço Irmão, mesmo. Genial. Tá louco. Genial. Primeiro, do caralho. tenho que te agradecer por tudo, né, irmão? Desde quanto tempo? Sim. Sempre solícito, sempre brother, parceiro, coração gigantesco, um cara que todo mundo gosta. Essa que é a verdade. Eu não conheci uma pessoa que não gosta do Lacordinha ou que tenha falado qualquer coisa abjeta em relação a ti. Porque, meu, essa simplicidade aí, esse teu olhar maravilhoso e que transmite verdade, né, meu? Então, antes de tudo, você é um cara verdadeiro. E eu sou muito, muito, muito grato por
ser teu amigo aí há mais de 10 anos e muito grato por você ter vindo compartilhar seu conhecimento com a gente aí, com o pessoal que ouve a gente aqui. Sem dúvida, meu irmão. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Cara, obrigado de verdade. Legal. E assim, foi animal, tá? Eu não esperava nada diferente disso. Obrigado mesmo. Cara, foi uma delícia. Segunda que vem eu tô aqui de novo. Muito bom, muito bom. O mestre Zagalo, você tem que me engolir. Manda tua redes pra galera aí. Isso. Paciente que tá te procurando, como é que te acha, meu amigo? Instagram, @Rafa_Lacor, de Rafa Lacórdia. Se colocar Rafael Lacórdia também, só vou ter eu, provavelmente. Lá vai ter os contatos, na verdade, contato da clínica e tudo mais, se quiser conversar comigo. Pode falar o nome da clínica, vontade, fica tranquilo. Clínica Huntington, eu atendo lá no 10 de Ibirapuera, na República do Líbano. Então, para quem quiser bater um papo, dúvidas sobre reprodução, dúvidas sobre fertilidade, congelamento de óvulo. A gente falou até um pouco sobre isso, mas é um tema bastante atual. Eu atendo muita menina querendo guardar óvulo, eu acho maravilhoso. Eu tive muito problema já com pacientes que chegam já perto dos seus 40 anos. E tem muito médico, né, cara? Por conta da carreira ser mais longe, deve ter muito médico. Advogado, mercado financeiro. A mulherada tá bombando na profissão e eu acho maravilhoso. E, cara, cada vez mais elas estão postergando a gestação. Então, assim, isso é fantástico, assim. Ter essa opção é maravilhoso. Vários casais chegam lá, a gente nem quer ter filho agora, nem sabe nem se vai querer ter. Mas a gente prefere guardar por uma segurança de talvez no futuro mudar de ideia. Então acho que isso é um lado bacana. Então assim, quem tiver dúvida, quiser conversar, bater papo, explicação sobre, fica super à vontade para me procurar ou no Instagram ou marcar uma consulta. Tô aberto a conversas. Cara, de verdade, obrigado mesmo. Que é isso, irmão. Eu fiquei muito feliz com o convite. Que é isso. Obrigado por escolher meu livro, velho. Depois eu te dou os então. Tamo junto. Tamo junto. Cara, o papo foi maravilhoso. Obrigado de verdade. Vocês são 3 feras. Vocês conduzem muito bem. Isso sempre, tá? Independente de quem tá aqui desse lado. É um grau de conhecimento que vocês têm que é absurdo, assim. Vocês falam desde futebol até... Sêneca. Então, assim, é maravilhoso, cara. Foi muito tranquilo. Puta, eu vim nervoso, tá? Porque são 3 caras que sabem muito. Eu falei, puta, não sei nem o que eu vou falar pra esses caras. E brifou, assim, vamos, cara? A gente brifou alguma coisa? Zero. Os caras ficam bravos comigo que eu não tenho roteiro. Estamos tudo tranquilo. Rafa, que é isso, irmão? Nós agradecemos. Gente, brigadaço mesmo, tá? Agradecemos de coração. Rejuvenescer, irmão do coração. Agradecendo as palavras, cara, não tem nem o que falar. E o Regis, a gente se dá muito bem desde sempre. Eu já conheci o Regis de poucas palavras na época da faculdade. Para quem não sabe, eu tenho muito amigo da ABC, do ano dele, que fez cursinho comigo. E a gente... Era uma faculdade que a gente era muito parceiro, assim. Sempre foi muito isso. Para mim, tenho um prazerzaço de ter amigos da ABC, adoro. E o Regiones a gente teve mais contato quando a gente foi pro Exército. E aí virou parceiro da vida. E estamos aí até hoje... A gente se encontra muito menos do que a gente gostaria. E a gente vai mudar isso um pouco. Não, mas quando a gente mas a gente vai se encontrar agora vai se encontrar pra comemorar o título do ABC na Intermédia. Tá tudo bem. Eu nem sei como é que tá. Tá tudo certo. Galera, valeu, muito bom, pessoal. Obrigado, boa noite, Camara. Boa noite, Caio. Valeu, até a próxima. Valeu. Tamo junto.